Olá, novamente, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso projeto Educação Linguística Brasil, na sua segunda postagem. Hoje falaremos da disciplina de Física. Apesar do nome, como vocês já perceberam, quando falamos em linguística, educação linguística ou linguagem de uma maneira mais ampla, não estamos falando especificamente das disciplinas da área de línguas, tampouco da área de humanas apenas. Podemos aqui falar de qualquer disciplina do currículo. E hoje, para a nossa conversa, nós escolhemos uma questão do Enem para discutirmos, o Exame Nacional do Ensino Médio. Antes de nós começarmos, porém, quero lembrar a vocês que a transcrição do nosso último post, um post sobre matemática, já está disponível na nossa página para aqueles que não viram e logo na sequência dele temos algumas perguntas para discussão. Nós realmente queremos que vocês participem. Nós precisamos que vocês participem. Este é um projeto colaborativo, pessoal. É muito importante que todos, de todas essas regiões do Brasil, e nós temos as mais variadas regiões dos mais diferentes estados, é importante que todos utilizem a sua voz aqui na nossa página e comentem o que pensam a respeito das questões que nós propomos. Muito bem, vamos começar aqui então. Estamos falando da prova de Ciências da Natureza. Estamos utilizando aqui como referência o caderno azul do último Enem, o Enem que foi aplicado aí no fim de outubro de 2015, há poucos meses. No caderno azul estamos olhando para a questão 63, que diz o seguinte: uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que o habitual. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque a alternativa A, volume de ar dentro da geladeira diminuiu. B, motor da geladeira está funcionando com potência máxima. C, força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. D, pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. E, temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta. Muito bem. À primeira vista, muitos mesmo dirão que esta é uma questão banal, mas é aí que eu quero lembrar vocês de que nós precisamos olhar a matriz de competências e habilidades do Enem. Lá na matriz, no início da matriz, antes de eles apresentarem para a gente as áreas de conhecimento, as áreas que definem os nomes das provas, ciências humanas, ciências da natureza, etc, etc, lá eles dizem para a gente sobre os eixos cognitivos. É lá nos eixos cognitivos que nós vamos perceber que o Enem está procurando um aluno capaz de resolver situações problema com o seu conhecimento técnico, com o seu conhecimento científico adquirido durante os seus anos de escolarização. Muito bem, aqui você vê que não há contas, não há nada que nos lembre daquele ponto de vista mais aplicado, aquele ponto de vista mais ligado às fórmulas, aos números. No entanto, o que você precisa fazer aqui diante dessa situação problema é de uma complexidade considerável. Veja bem, e aí que entra o nosso estudo da linguagem. O estudo da linguagem é o estudo das relações, é o estudo da formação dos significados. Então veja, está aí o sujeito diante de uma geladeira, cuja porta ele não consegue mais abrir. Todos já passamos por isso na nossa vida, mas nem todos talvez tenhamos nos questionado sobre o sentido disso. Por que é que a geladeira não abre? Para quem já teve aí uma família privilegiada, com pessoas com instrução, já teve talvez algum familiar que pôde lhe explicar o significado daquilo, aquela estranheza, aquele momento de susto. No entanto, quem não passa por isso, então está diante de uma situação em que deve questionar por que isto aconteceu. Qual é a relação causa e efeito? Qual é a causa deste efeito aqui diante de mim? O que levou a esta porta não estar mais abrindo? É por isso, então, que nós podemos pensar esta situação também como uma situação de educação linguística. Porque aí o sujeito vai ter que buscar no seu rol de conhecimentos
aqueles conceitos, aqueles conteúdos que vão lhe ajudar a excluir as alternativas até que chegue à alternativa certa. Veja, vou repetir algumas palavras-chave das alternativas. Aqui temos o conceito de volume, temos o conceito de potência, temos o conceito de força, temos o conceito de pressão e o conceito de temperatura. Ele vai ter que pensar aqui quais ou qual destes conceitos melhor se aplica à situação da geladeira. E pensar então, não necessariamente baseado nas fórmulas, mas, se possível, baseado na ideia de volume, de força, de pressão, de temperatura, de potência, qual é a ideia que melhor se aplica a essa situação. Para isso, exige-se do aluno um conhecimento da estrutura de funcionamento da física. Ele precisa conhecer aqui as regras que regem o estudo da física. Portanto, não é um simples conhecer do dia a dia, é um conhecer do dia a dia que está pautado, então, nessa noção que o aluno pode ter, ou não, no caso de ele errar essa alternativa, de ele conhecer então a estrutura de funcionamento da física. O que é a lógica da física? O que faz sentido na física aqui quando eu olho para essas alternativas? Esse é o processo de pensamento que está em jogo aqui nessa questão, então. Quando nós olhamos o gabarito oficial divulgado pelo INEP, pelo site, nós obtemos a resposta D, que completa, então, o enunciado da seguinte maneira. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque a pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Então, veja só. Por mais trivial que pareça para todos nós que estamos ouvindo isso, é importante lembrar que esta trivialidade ela é sempre restrita. Essa trivialidade não diz respeito à totalidade das pessoas que prestam essa prova. E aí, então, que nós estamos querendo testar, como já disse, como está presente lá nos eixos cognitivos, o aluno que consegue compreender linguagens, ou como diz lá na matriz, dominar linguagens. E aí nós não estamos falando somente de expressão, nós estamos falando de um entendimento do sentido da física, da semântica da física, isto é, como é que a física estabelece as suas relações, como é que a física compreende o mundo. No caso aqui, por exemplo, poderíamos pensar na ideia da pressão, é claro, mas talvez alguém tivesse pensado na ideia da força de ação e reação, que não é a ideia correta neste caso aqui, mas veja, também é uma ideia própria da física. Então estamos falando aqui de ideias e conceitos e maneiras que uma disciplina tem de compreender os nossos problemas cotidianos. É isso que nós chamamos de uma educação linguística, é isso que nós queremos explorar aqui. Nós vamos então encerrar por aqui essa nossa postagem, essa nossa segunda postagem, e vamos então aguardar os comentários que os nossos usuários poderiam fazer, e nós ficamos muito ansiosos, nós ficamos na ansiedade, nós ficamos na esperança. Por mais que nós não tenhamos recebido ainda comentários, nós tenhamos sido deixados num vazio, num vácuo existencial, mas nós temos ainda muito tempo pela frente. E nós aguardamos, esperamos que vocês se sintam à vontade, meus caros. E ficamos por aqui, Projeto Educação Linguística Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.